Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Um convidado muito especial. César Augusto Oliveira. Talvez você não o conheça como César Augusto Oliveira, mas é o nome dele. Ele é treinador de corrida, sócio da MPR, maratonista sub-3 e também influencer. Influencer também. Nossa senhora. Oh. Essa parte me pegou. Seja bem-vindo, Cezinha. Muito obrigado. Obrigado por vocês me receberem. Fiz um corte novo exatamente para vir aqui, para falar com vocês. Olha, a Val também se preparou. Fiz o cabelo de leoa. Eu fiz. Você viu? Eu fiz. Muito bom. Depois eu passo o endereço para o pessoal. Hoje a gente vai falar muito das provas do segundo semestre, como que o pessoal deve se preparar, o que está por vir, como segurar a ansiedade, não é isso, Val? Sim. E o César, você encontra nas majors, nas grandes provas, sempre naquele quilômetro muito difícil, que são os finais, e ali torcendo, e você encontra, ele tá lá na torcida, e a gente vai falar muito dessas provas, o pessoal se interessa muito. É isso aí. Mas antes, pra gente contextualizar, como é que você começou no esporte, como é que o esporte entrou na tua vida, Cezinha? Bom, vou fazer 45 anos, né? Ah, então, não. menino, 32, vai. Pois é, não. Vou falar real, 45. Sempre fui da prática esportiva, sempre fui esportista, porém, nunca na corrida. E o que me pegou foi exatamente na época de 15, 16 anos, onde que meu pai teve uma quebra financeira, e aí tive a necessidade de criar o hábito de correr, porque era um esporte que não gastava nada. Era o tênis, a camiseta, como a gente sempre fala, né? No âmbito mais puro da palavra, realmente o tênis, camiseta e uma bermuda e vamos correr. E comecei a correr com os amigos, morava ali atrás do Shopping Morumbi, e aí tem a Granja Julieta ali, que é um ponto também de corredores aqui na Zona Sul. E comecei a correr e a partir de então não parei de correr. E quando tive a decisão de ir para a faculdade, escolhi educação física e nunca imaginava trabalhar com corrida. Até que no primeiro ano de faculdade, um amigo meu, poxa, porque triatlon é legal demais e não sei o quê. E nessa época, começávamos na época da internet, né? E aí fui lá, não era o Santo, era um outro, e aí fui lá procurar triatlon em São Paulo. E um dos primeiros nomes foi Marcos Paulo Reis. Entrei em contato, na época ele dava treino ali no Projeto Aqua, e esse cara, ele é bom, ele já veio aqui, né? Então, vem aqui, vamos conversar, tal. E aí contei um pouco da minha história para ele, ele falou, vem treinar. Eu falei, não, você não tem noção. Não tenho grana para treinar. Não, vem aí, entra, a gente dá um jeito, você vai treinar, porque um dia você virá trabalhar comigo. Isso ficou na minha cabeça. Treinei com ele aí basicamente um ano e meio, quando ele realmente pegou o telefone e falou, olha, vem aqui que eu preciso conversar com você. Só que era num treino. E vocês sabem como ele é super focado, né? Só que não. E aí eu fui para o treino. E nessa época era ele e o Fábio Rosa, que eram os dois sócios. Cezinha, tem uma oportunidade para você, você vai começar a trabalhar com a gente, só que não tem dinheiro envolvido. Nessa época respirei fundo e falei, poxa, eu vejo nisso daqui muito valor. Né? Já entendia que a empresa tinha muito valor naquela época. E isso nós estamos falando de basicamente 24 anos atrás, 25 anos atrás. Ano 2000. Ano 2000, exatamente. E falei, não, vou encarar isso, mesmo que no curto prazo eu não tenha benefícios financeiros, eu acho que eu vou aprender muito, porque acho que para aprender muito com esses dois caras, que na época eram os dois que tomavam conta do negócio. E assim começou a minha história na MPR. E aí, de estagiário, virei professor e hoje sou um dos sócios que não atuo mais em treinamento, mas estou na área de comercial e de marketing da empresa. Aí, nos últimos 2 anos, quem toca esse negócio na MPR sou eu. E é isso. E essa daí é a história do César como profissional na área da MPR. E sempre gostei de correr. Já no início comecei no triatlon, né? Por isso que eu procurei a MPR. Hoje a MPR não é conhecida e reconhecida muito no triatlon, né? Mas o Marcos Paulo tem uma bagagem muito grande, o Emerson, que é um dos sócios, também tem uma bagagem gigantesca no triatlon. Então, já fiz Ironman, já fiz 70.3, que antigamente não existia isso, era o meio Ironman. E aí fui para a área
Minha primeira maratona foi exatamente no Ironman, né? Não me orgulho disso, no ano de 2002. E depois comecei a fazer as maratonas e hoje sou corredor puro, simples, é isso aí. Fortalecimento e corrida é o meu lance. E conheço todas as majors, a gente já vai falar sobre isso. E vai uma curiosidade, eu treinei na MPR e meu treinador foi o César e eu fiz o meu melhor tempo na maratona, 3:13. Verdade. A maratona de Nova York, que não é fácil. Que não é fácil. Isso é verdade. E Dudu eu era lembro... um bom aluno? Era. Fui. Era. Hoje você não é muito, não. Hoje eu não sou muito. Mas tem uns grandes desafios, eu acho que com vocês dois, como as pessoas que trabalham, né, com influencer digital e tal, que é o quê? Rotina. É A verdade. rotina de vocês é muito complicada. Nossa. Então, o treinador ele tem que entender muito bem isso e muitas vezes vocês também entendem quando vocês conseguem encaixar o treino de vocês. Então, esse ajustezinho fino, talvez, naquela época, o Edu conseguia ajustar muito mais fino do que ele consiga hoje, né? com certeza. E Hoje a ele é gente muito está mais falando de estressado. 2013, é isso? Era na época que o escritório da 2019. MPR era lá no Dourado. Que ano que era isso aí? 2019. Nossa senhora, gente. Nova York é 2019. Não, acho que foi... Não, Não, eu antes, comecei antes, pô. Antes, tá. Antes, mas a gente está falando de 11 anos atrás. É. Gente, é tempo pra caramba. E eu coloco assim, hoje eu sinto que se eu tivesse 13 anos a menos, eu renderia muito mais. Porque hoje qualquer Com certeza. desajuste, né, de sono para mim já é um prejuízo gigantesco. Então eu já não rendo. Então, né, apesar de ver que cada vez mais os corredores estão conseguindo render no longo prazo, ou seja, eu rendi mais velho do que quando eu tinha 20 anos, mas ainda assim eu sinto agora que as nuances de sono, de alimentação, dos pequenos detalhes é muito maior do que antigamente. Sim. Te prejudica muito mais, né, do que antes. Nem me E fale. tudo te irrita recuperação. nessa fase também, depois dos 40. Estamos ficando velho. Estamos ficando Vavá. velho. Nada. Estamos entrando no auge, no apogeu. Estamos, não tenho dúvida. Ô César, quantas vezes você já foi em alguma prova de major? Você lembra? Você sabe? Você conta? Tem um calendáriozinho? Eu parei de contar já faz um tempo. Que O Edu- legal. Qual foi a primeira? Primeira, essa história é sensacional. Primeira, nunca me esqueço, até me arrepio, gente, porque foi exatamente em Nova York quando tiveram os atentados do 11 de setembro, 2001. Nisso, era em novembro, né, a prova, ou seja, recém aconteceu o evento. Marcos Paulo me gruda na USP, falando assim, César, seguinte, a Roberta, né, minha esposa, não quer que eu vá, porque eu tenho filha pequena, filho e tal. Nossa. A mãe do Fábio também fez cara feia, tal, não sei o quê. E aí? Você topa aí? Porra, molecão. Primeiro ano, segundo ano de MPR. Nunca tinha viajado ali, né, para Nova York. Falei, me jogo, lógico. Não, mas você não vai perguntar para os seus pais? Falei, meu amigo, já tô maior de 18 anos. Que perguntar, vambora. Cara, que roubada. Que roubada. Que foi assim, aonde que eu vou ficar? Não, você vai ficar na casa do amigo do irmão de um ex-aluno. Aí eu comecei a fazer a árvore. Falei assim, cara, tá muito longe essa pessoa. Eu não conheço. Mas eu conhecia o ex-aluno, né? O Faco, porra, gente boníssima. Você vai ficar na casa do amigo do... Tá bom. Grana. Porra, me deram uma nota de $100 para passar 5 dias em Manhattan. Nossa. Uma das cidades mais caras, é a mesma coisa, vamos fazer aqui a comparação, é dar uma nota de R$100 para passar 5 dias em São Paulo. Comer, Cachorro quente fazer não dá. tudo. Não dava. Não, mas aí veio as dicas. Marcos Paulo, sensacional. Na época, não sei se vocês estão lembrados, a Power Bar estava no Brasil, Tá. né? E nós tínhamos o Shazam, que era o importador da Power Bar. E muitas vezes, cara, eles não nos davam barrinhas, géis e tal. Cara, ele pegou uma sacola de Power Bar, me deu na mão e falou assim, ó, comer? Imagina, olha a quantidade de barrinha que tem, não precisa. Vou te dar mais uma dica. Vá na feira, Gatorade de água tá garantido também. Não precisa dinheiro para beber. E eu só ouvindo. Aí ele assim, vai ter aluno lá. Gruda, no teu avião vai ter aluno.
gruda no cara, não pergunta para onde que ele vai e fala que você está indo perto, só para você conseguir o táxi até Manhattan. Senta na porta. Porque você é o primeiro a desembarcar. Nunca você vai sentar no meio. O que vai sobrar conta para você. Enfim, passei 5 dias em Nova York. Um beijão pro Khalil. Eu dava aula pro irmão dele, de personal. E eu fui deixar... Eu tinha a lista, né? A gente faz lista de onde que os alunos estão hospedados caso tenha algum problema. E eu vi no mapa, antigamente também não tinha, né, o Google... Então, abri o mapa e estava perto de onde que eu tinha parado. Pô, fui deixar e perguntei, o Khalil tá aí? Não, ele saiu. Posso deixar aqui? Deixaram, só que na hora que ele voltou, subiram as malas pro quarto dele. E ele, Cezinha, cara, um apartamento aqui da minha mãe. Se você quiser, dorme aqui no sofá-cama. Eu falei, não, mas estou na casa do cara aqui, né? E o irmão do já estava lá comigo. Ele falou, Cezinha, fica aqui, cara, porque a casa é lá em Staten Island, onde que é a largada. Falei, rapaz do céu, é melhor eu ficar aqui. Nesse dia ele estava morrendo de medo, né, para aquele cagaço master. Falou, Cezinha, cuida de mim igual você cuida do China. Aqui você não vai passar fome, não vai passar mal. Eu voltei com $100 no bolso. Uau. Ele pagou para você? Ele pagou tudo para mim. Só que a partir desse dia eu falei, Marcão, nesse esquema não vou mais viajar não, porque é passar muito perrengue. Nossa Senhora. Mas assim, desde 2001, basicamente, eu viajo anualmente. E nos últimos anos eu tenho viajado muito. E, Du, a tua pergunta, né? Quantas vezes você já foi viajar? Cara, por exemplo, Chicago eu já parei de contar. Que já foi correr, eu corri 5 vezes a prova. Eu já fui mais de, sei lá, umas 12, 15 vezes, tranquilo. Nossa Senhora. Você sabe tudo o que acontece lá. Exatamente. Exatamente. A gente sabe, né? Obviamente que foram mudando até por conta desses atentados. Não só o 11 de setembro, como a gente teve o atentado de Boston, muda muita coisa. Mas assim, o grosso a gente sabe. Essas provas, normalmente, elas não mudam percurso. Então, a gente já tem mais ou menos os caminhos das pedras. Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai ficar em tal ponto. Para chegar em tal ponto, a gente pega tal metrô. Ou não tem metrô, a gente vai ter que ir de outra forma. Mas a gente já sabe muito os caminhos das pedras. Isso é... E a gente, na MPR, a gente tem isso de rotacionar as pessoas nas provas. Então, não é porque o César foi 15 vezes para Chicago que todo ano será o César para Chicago. Por quê? Porque o César tem que aprender a trabalhar Berlim, o César vai ter que aprender a trabalhar Nova York, ele vai ter que aprender a trabalhar todas as provas, para falar com mais propriedade de todas as provas. Então, até ensinar os outros professores que estão entrando na MPR a como trabalhar nessas provas. Então, aí, segundo semestre que a gente vai falar, tá lotado aí, para mim. Isso eu sei. No começo tinha Nova York, muito forte na MPR, né? E depois foram aumentando as majors. Acho que... Quando começou as majors, assim, o nome majors? Vocês lembram? Já existe há muito tempo, né? As majors mesmo, eu acho que menos tempo do que a gente imagina. Porque Tóquio nem fazia parte, se eu não me engano, né? Tóquio Exato, entrou se em eu não me 2000 engano. e... Deve ser 2016, por se aí. eu não me Não é engano. tanto tempo assim, né? Depois, tenho certeza que Vamos jogar no Google. A Verinha comentará aqui. Ela vai falar. Ela vai falar, mas eu acho que aí em torno de 2016. Então, daí vocês tinham muita frequência em Nova York, daí foram aumentando, né? As outras provas e tal. E tem uma prova, assim, que você fala assim, isso aqui é o que tem o maior número de corredores da MPR? Hoje, eu posso falar que sim. Hoje, Chicago é a nossa maior prova. Esse ano aqui, nós esperamos a maior prova de todos os tempos de MPR em Chicago, com 160 atletas. Uau. Para essa única prova. Fora as outras que vão acontecer quase que simultaneamente. E a MPR virou, tipo, sinônimo de major, né? Sim. Não, nós fazemos questão hoje de estar presente em todas as majors. E não sabemos aí se Sydney vira ou não major, mas esse ano aqui a gente está aguardando, né? Nós temos muitos alunos que ainda irão para Sydney. E caso ela vire o ano que vem, voltaremos para Sydney como mais uma major, sim. Vocês vão estar em Sydney? Este ano, não. O ano que vem, se ela virar e entrar, assim, no calendário, estaremos
É, a lá. Val tava... eu e a Val, a gente tava inscritos, só que a gente acabou desistindo por não ser uma Major, daí a gente vai esperar. Pois é, muitos alunos fizeram a mesma coisa que vocês. Estavam inscritos, né? Porque também é um mundial de É o age group, Mundial, né? Age Group. Estavam inscritos e estão aguardando aí Sim. para que ela vire. A gente até pediu reembolso. Para entrar aí, de repente, pro ano que vem. E eu tô na fila, né? Se entrar pro ano que vem, quem sabe? E por sorte, né, que bom que eu acabei não me fazendo a inscrição, porque aí pintou o convite da gente correr em agosto a Maratona Olímpica. Então, em a Paris. gente vai correr a Maratona Olímpica. Estaremos lá. Vocês vão lá? Vamos. É impressionante, né? Tipo, virou referência, né, Edu? Sim. Então, assim, dados de Verinha, pô, para mim é uma pessoa sensacional. Temos 140 brasileiros, né? Isso, na mais ou Maratona de menos, Paris, mais ou menos. 23 são MPR. Então, Caramba. Nossa. a MPR está me enviando como porta-voz, né, como treinador para essa maratona olímpica. Então a gente tem todo um calendário aí até lá. E estarei com vocês Que lá legal. durante a noite em Paris. Estarei no quilômetro 35. 35 ali, naquele momento duro e difícil. Com aquele boost gelado para vocês ali no Boa. 35. Já estarei, eu já tô vendo, eu tenho que ir na 25, ver o que eu vou comprar de pisca-pisca, né? Porque vai ser à noite, Vai pô, ser à noite. vocês vão ter que me ver de alguma forma. Exato. Porque só o amarelo amarelinho não vai ser o suficiente. Não vai ser o bastante. Se bem que aquela iluminação meio amarelada lá também vai... Talvez ajude. Eu tô com medo, Edu, porque como ali, essa região que a gente vai estar ali é já na beira do Sena e muito próximo à Torre Eiffel e à própria chegada, creio eu que esteja muito cheio de gente. Então, assim, o 35 até, né? Estamos aí fazendo pela primeira vez algo diferente, extraordinário, né? Sim. Tanto que não é o mesmo percurso da Maratona de Abril. Pelo que eu olhei no mapa, o 35 é uma saída de uma passagem de nível de um túnel. Então eu falei, poxa, até estava comentando hoje. Eu falei, olha, provavelmente eu esteja no 35,5 ou 36, aonde eu consiga ser mais visto por todo mundo e vou ter que colocar pisca-pisca, não terá jeito. Boa. Ô César, uma coisa curiosa é que você tem todo esse tempo aí de Majors, mas você completou as suas Six Majors no ano passado, né? É verdade. É a mesma prova que a gente tava. Sim. É verdade, Foi. é verdade. Porque eu nunca tive essa vontade de, poxa, tem que fazer as majors, né? Quero uma mandala, né? Exato, quero uma mandala. Para mim, tipo, tanto que assim, eu acho muito legal fazer parte deste grupo, mas o que me torna diferente, para mim, zero. Porque maratona é maratona, né? Então, todo mundo que termina uma maratona tem a mesma... É um maratonista. O mesmo valor, Sim. exato. Não é melhor ou pior. Mas a minha primeira maratona foi no Ironman. Então, ela não conta, ela não é oficial, nem nada, né? Obviamente que, né, conta como tempo, mas para mim não valeu. A minha primeira maratona pura foi em 2004, em Chicago, acompanhando uma aluna. Então, ela me contratou como personal trainer. Então, 2004, 2005, 2006 e 2007, os 4 anos eu corri com um aluno. Nossa. 2008 eu ia correr com um aluno que eu corri em 2005 e 2006. E aí ele teve um problema familiar e falou, César, não vou. Eu falei, bom, vou correr minha prova, só que isso com 1 mês antes da prova. E aí fiz a minha última Chicago. Quando entrou esse negócio das majors, eu falei assim, poxa, bacana. Só que até então, nem gostar, né, daquela coisa de Boston, que todo mundo... Hoje a pessoa mal entrou no mundo da corrida e fala, quero correr Boston. Eu nunca tive a vontade de correr Boston, até que o Marcos Paulo me mandou para lá em 2017, que foi um calor absurdo. Mas quando eu estava lá, eu falei, essa prova é diferenciada, eu quero correr essa prova. E quero correr por índice. Não quero ganhar a inscrição, eu quero correr por índice. E nessa idade, eu falei, porra, tem que correr sub-3 para entrar. Então, porra, se vira aí para correr o sub-3. E aí, depois que eu fiz, eu falei, agora eu vou completar esse negócio da mandala, né, das majors. E, poxa, fui correndo conforme também o bolso deixa. Porque, né, muitas vezes eu vejo, né, no Instagram, pô, gastei 10 mil reais para correr no Japão. Eu falei, aonde?
R$10.000 é a passagem aérea. É. Né? A inscrição, $1.000 na caridade. Sim. Pô, não tem esse número, né? Então é caro muitas vezes. Então eu comecei a me programar entre aonde eu quero correr e aonde eu posso pagar. Então demora, né? Porque, pô, eu não vou. Graças a Deus tem gente que consegue 2, 3 e tá tudo certo no ano das majors. Pô, eu para fazer uma já dava aquela sofrida. Então eu demorei um pouco mais. E infelizmente, ou felizmente, Teve a Tóquio pandemia. teve a pandemia, 2020. que em 2020, exatamente. E a gente estava basicamente nas últimas semanas aí de treinamento, ou seja, tá Teve ali gente que já tinha viajado. no A tapering. gente A gente tava tava também. com visto, a gente foi buscar o visto. Aconteceu a mesma coisa comigo, só É. que na época eu namorava com uma menina que era treinadora, eu olhei para ela e falei, não vamos perder esse momento. E aí Sevilha abriu. Foi. Falando Eu lembro que assim, você foi estamos de portas abertas para quem ia para Tóquio. Falei, vamos nessa, tipo, Estamos treinados, né? estamos treinados, vamos. Tipo, era uma semana antes, uma semana a menos de descanso, vamos embora, vamos fazer Sevilha. Muita gente fez isso, inclusive. Que hoje, né, perguntando das maratonas, hoje já, bom, terminei minha mandala. Vai ter Sydney, o que vai acontecer com essa mandala, também não sabemos, né? Sim. Porque, Vai ter um agregadinho, um exato, puxadinho. vai ter uma nova mandala, Uhum. provavelmente, né? A gente vai ter a honra de ter 2. Mas eles criaram as 5 maiores da Espanha, que é uma nova mandala das 5 da Espanha. Eu já tinha corrido Sevilha. Aí, na volta da pandemia, eu corri Barcelona. Aí eu falei, agora... E eu gostei. Não sei se vocês já correram na Corri Espanha. Barcelona. Sim. Amei. Mas Barcelona e Madrid. todas as provas têm a mesma organizadora. Ou seja, elas são muito bem organizadas, são rápidas. Muita gente. Os lugares são bacanas pra caramba. Oh. Falei, gente, eu vou fazer essas. Então, agora o meu foco está sendo viajar para a Espanha, conhecer a Espanha de uma forma diferente e correr essas daí. Agora, quando que vai acontecer, não sei. Tá indo. Tá indo. 2 Eu já tenho foram. Barcelona. Eu tenho Madrid, eu tenho só Madrid. Barcelona eu não corri. Bom, vamos falar então das provas do segundo semestre. Vamos falar das principais, né? Que acho que vai ter o maior número de atletas da MPR também. Eu acho que para começar, agora em julho tem a SP City, né? Sim. Essa é uma prova que vai muito aluno, né? Vai muito aluno, mas falando assim, agora esse ano aqui mudou, né? Infelizmente, pelos desastres lá no Rio Grande do Sul, alguns alunos migraram, né, para a SP City, aqueles que não têm a possibilidade de viajar no segundo semestre. Então, teremos alguns atletas que, por conta de Porto Alegre, farão a SP City, mas é uma prova que, para o público MPR, ela cabe muito mais como meia, como parte do treinamento para as provas de segundo semestre do que própria maratona, né? Mas eu falo, poxa, para aqueles que querem comodidade, gente, a gente está em casa, você vai dormir no seu travesseiro, no seu colchãozinho, vai comer a sua comidinha, vai estar em casa, Pode usa o seu levar banheiro. pai, mãe, periquito, papagaio para torcer. Que infelizmente é uma coisa que eu sempre falo, né? Que os próprios corredores têm culpa disso, que ainda acho as provas de São Paulo muito vazias Muito. na rua, mas isso daqui eu acho que é no Brasil inteiro, né? Infelizmente também. a gente tem isso. E o quanto faz de diferença, até escrevi ontem no meu Instagram sobre essa parte, que já tem estudo científico dizendo o quanto que a gente não ganha pelo efeito mental, tá? Não tem nada fisiológico mesmo, mas de ter uma prova. E muita gente busca as grandes provas até por conta da torcida. Isso daí a gente já sabe, né? Sim. Então, assim, falta um nosso lado aí como corredores. Eu vejo tantos corredores em São Paulo, só que eu não vejo eles nas ruas quando Torcendo. nós temos prova dentro da nossa casa, né? E aí as desculpas vão variar a 1000, mas, pô, vai lá bater palma, vai lá gritar pelos seus coleguinhas, né? E muita gente conhece, né? Gente que tá fazendo a prova. Pô, vai lá torcer. Mas será que não é porque... Agora a gente vai abrir uma discussão aqui. Você pega as provas lá fora, o horário ajuda as pessoas a irem para a rua. Aqui no Brasil, inventou-se que tem que ser muito cedo a prova, né? Você pega, por exemplo, Amsterdã.
Que horas que larga? 8, acho. Não, Depois a maratona, meia se eu não me larga engano, 1 da tarde. E a Isso é meia verdade. é 1 da tarde. Mas as outras Berlim, é às que horas que 10, larga né? Berlim? Começa às... Berlim às 9. Então. Normalmente... Então, mas o que acontece? A época do ano dos caras é muito fria É. e amanhece mais tarde. Sim. São Paulo, Rio... Gente, não tem como no Rio de Janeiro você largar às 7 horas da manhã, você mata metade da prova. Verdade. Isso é verdade, O faz X sentido. da minha questão, eu acho que não está em relação ao horário, porque acordar para as pessoas treinarem, elas acordam. Isso aí. Literalmente é a cultura de você ir aplaudir. E quando a gente fala disso, Vocês já fizeram Boston? Já. A Esse Val ano. já, né? É. Vocês fizeram a prova de 5 km no sábado? A A chegou gente atrasado. chegou Mas a gente exatamente viu, a na gente assistiu hora. a A gente prova. ficou lá na... O que tinha de gente na rua aplaudindo uma prova de 5 km Sim, aleatória? Sim, inclusive nós. Inclusive nós, a gente foi estávamos lá. saiu pra torcer. Gente, a gente está falando que todo final de semana a gente tem prova de 10 km. Quantas pessoas vão na rua torcer? Sim. E é pegar uma bicicleta muitas vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é cultural, né? E, assim, as pessoas ainda continuam... É um debate gostoso, mas as pessoas ainda são muito individualistas. Ou seja, todo mundo tem que fazer por mim, mas eu não faço por ninguém, Verdade. né? Então, assim, o brasileiro tem disso. E aí você vê Nova York... É uma prova que, pô, os caras fazem a prova em que você pega um metrô, se você vai acompanhar uma pessoa, você vê ela 8 vezes na prova. É muito fácil. Né? Infelizmente, aqui o Brasil, se o cara pegar uma bicicleta, ele vai ver aquela única pessoa várias vezes. Mas ninguém fica em algum lugar. Sim. Pô, para aplaudir. Eu fui na maratona aqui de São Paulo. Gente, fica nos piores lugares, aplaude. Não, só tem gente perto do Ibirapuera. Porque eu tenho certeza que o cara ou ele foi treinar antes, ou ele vai treinar depois. Aí ele foi ali e tá aplaudindo. Eu concordo com você que eu acho que o exemplo, para começar, precisa vir de nós corredores. Porque se você pensar no cidadão comum, cara que não é da nossa bolha da corrida, o cara vê tanta corrida em São Paulo, vamos falar de São Paulo e Rio, tanta corrida na Marginal, no Pacaembu e tal, que ele nem sabe qual é a importância de cada prova. Sim. Ou no Rio. É sempre lá no Aterro. O cara não sabe qual que é a diferença da maratona do Rio para uma prova menor. Aqui em São Paulo, o cara não sabe o que é maratona de São Paulo ou uma SP City para uma outra prova aí de 10K. Então, o cara não tem noção. Mas nós, corredores, temos esse papel de saber. Fala assim, cara, maratona de São Paulo, galera... Vamos juntar aqui o nosso grupo, vamos parar lá no quilômetro 32 e torcer para os nossos amigos, né? É que, assim, é complicado, eu entendo, porque todo final de semana tem muita corrida em São Paulo, né? Em todos os lugares, né? Agora, a corrida tem muitas, tem 5 às vezes. E tem gente que fica incomodada, né? Quem mora perto, então, todo fim de semana tem corridas, tem que sair, tem que se programar para poder se organizar. Então, eu entendo que esse pessoal nem gosta, né, desses eventos. Mas corridas importantes faz diferença. A gente teve no Rio, no ano passado. Esse ano a gente também torceu, mas trabalhamos, foi difícil, né? Agora, o ano passado a gente ficou em pontos e depois entregamos a medalha. Isso aí também foi um negócio muito legal, sabe? Você ver a emoção das pessoas, né? Isso grava na pessoa. Você tá ali torcendo e receber a medalha, que é um momento tão importante, né? Então, faz diferença. O voluntariado. Isso. Né? Então, se todos os ouvintes aqui, né, do podcast, eles entenderem que grande parte das provas fora do Brasil, todos trabalham como voluntariado, e uma das provas mais legais que eu fiz, que era... Hoje está mais fácil de se conseguir, e coloquem no bucket list de vocês, é a Marine Corps, em Washington, aonde quem entrega a água, quem entrega a medalha, quem entrega o seu kit, são os Mariners. Ou seja, o cara que está ali na linha de frente, aonde for no mundo, ele está ali te entregando água. É sensacional. Em Austin, não, em San Antônio, né? Que a gente corre uma parte e eles colocam imagens das pessoas que foram para a guerra e morreram. Então, já daí você fica arrepiado. Depois que você passa por essas imagens de pessoas, né? Então, são fotos das pessoas que morreram em algum momento. E depois você encontra os soldados na sequência, assim, te recebendo. Puta, cara. Então, é um negócio assim que você fica... Não tem palavras.
pra emoção que você sente. Porque são pessoas que de alguma forma, deram a vida por aquilo, por aquele movimento. Você fala, cara, Mas vocês não acham também que é um negócio assim novo, o brasileiro também? Muito novo. Tá falando de 100 muito anos novo. em Boston. Nós estamos engatinhando. Só que o que mais me incomoda, mas isso é um incomodar do César, tá? É de ver quantos corredores nós temos. Então, vocês estão vendo como o Parque do Ibirapuera está cheio toda manhã. A gente não consegue transmitir para essas pessoas que elas podem ajudar as outras só pelo fato de torcer, né? Claro, a Val tem toda a razão, desculpa. Tem amigo meu que fala, de novo vocês estão fazendo prova na Marginal domingo, vocês vão fechar aquela pista expressa, né? Só que isso, por quê? Porque a gente não tem um transporte público adequado, porque tudo também, o brasileiro, ele vai comprar um pão aqui na esquina, ele pega o carro para ir comprar um pão que ele poderia andar 5 minutos, mas ele pega o carro. Então, a gente ainda está culturalmente criando tudo isso. Vai melhorar? Creio que sim. Mas o que me incomoda são exatamente as pessoas que vivem isso, que, poxa, quantas pessoas vão para o exterior para ter tudo isso, mas quando chega aqui e nós insistimos, vamos torcer, vamos para tal ponto, olha, a MPR estará em tal ponto na prova. Eu não vejo, entendeu? Então, assim, tem uma lição de casa nossa que simplesmente siga o exemplo. Então, se a gente consegue dar exemplo, as pessoas vão começar a ter essa consciência. Então, eu acho que, sim, falta amadurecimento, vai acontecer, mas nesse passo eu acho que vai demorar muito tempo. Tá muito lento, né? Tá muito lento. Ô César, pensando agora na primeira prova no exterior, que mais próximo para o brasileiro seria Buenos Aires, né? A gente tem aí a meia e a maratona. Eu acho que vai também bastante aluno da MPR. Acho que já foi lá, né? Já. Também já corri. Como é que é essa prova, assim, para quem não conhece? Olha, eu acho que assim, eu sempre sou um cara extremamente realista. E eu falo, olha, não esperem uma major. Tá? Há um ano atrás, a Argentina estava tão ferrada quanto está o Brasil e outros países. Então, assim, é difícil, né? Uma crise econômica e tal. Então, não espere grandiosidade. Mas eles fazem há muito tempo essa prova. Eles mudaram o local de largada. Então, antigamente, era lá perto do estádio do River Plate. Eles trouxeram mais ali para a área de Palermo, onde que é perto do Jockey Club, para facilitar essa largada. Então, larga agora para a região de Palermo e depois volta para a região do centro. É uma prova que normalmente é uma prova fria, é uma prova cheia, porém a maratona tem um limite de participantes menor do que a meia maratona. Eles colocaram ali perto de 10, 12 mil pessoas, porque eles não conseguem atender na maratona mais gente do que isso. Na meia já tem aí 20 e poucos mil. Mas é uma prova extremamente organizada, obviamente, né? Depois que larga. Largada é um meio caos, tem que tomar cuidado aí, muito em relação ao posicionamento. Mas conta com guarda-volume, conta com isotônico, conta com água. Normalmente a água ela é em garrafinha, ela não é copo, né? Que a gente vai até falar nessas nuances, mas ela é em garrafinha, ela acontece de 5 em 5 quilômetros. É uma prova muito organizada, muito boa para o brasileiro, né? Mais perto aqui, a gente não tem fuso horário. Economicamente, eu falo que esse ano aqui eu senti isso, porque eu fui para Mendoza. Senti que economicamente já está puxado para caramba para o brasileiro, ou seja, aqueles que pensavam do que gastou ano passado, esqueçam, joga essa continha no lixo. É custo São Paulo, se não um pouco mais elevado o custo, tá? Mas é uma prova sensacional, assim. E como veio, né, a largada tanto da meia quanto da maratona mais próximo para Palermo, ficou muito mais simples, porque era um ponto muito ruim que o ano passado eu fui até num evento de Buenos Aires para falar de provas de eventos na cidade. Então, era o 70.3, era o Gran Fundo e a maratona. E eu falei para eles. E aí foi que eles falaram, a gente está mudando o lugar da largada. A gente vai divulgar, mas a gente já está mudando esse lugar de largada. Porque eu falei, cara, vocês fazem lá em Belgrano.
que é tipo um bairro nada a ver, pouquíssimo, é zero turístico. E aí você não chegava nem de táxi nem de Uber. Isso era uma reclamação constante, né? Exato. Se você chegava, você não saía. Sim. Tanto que eu já fiz a prova lá de pegar pé de chuva e não ter, né? Porque na época não corria com saquinhos, com celular no bolso. E o cara do ônibus não parava. Porque lá o motorista de ônibus, ele cuida do ônibus como se fosse a casa dele. Você tá molhado no meu ônibus, você não vai entrar, não. Porra, amigo, como não? E era uma reclamação. Então, como trouxeram, eu acho uma ótima opção, um custo mais baixo, né? Tem que se programar com antecedência, porque as passagens aéreas realmente estavam Tá bem caro. tão bem caro. É. E eu posso falar isso de Mendoza, né? Porque tem um ou 2 voos por semana no voo direto. Buenos Aires tem um pouco mais de rotação. Mas assim, se programando, uma mega prova, super organizada, mas, de novo, não imagine que vai... Tem esse problema de torcida, tem muita torcida na área de largada e chegada. Lá para o meio também mudaram o percurso, né? Então, assim, tá uma prova mais rápida. O ano passado já foi. O quilômetro 35 fica ali na saída do Porto Madeiro da área dos restaurantes. Uhum. Então, não era aquele Porto Madeiro que era o Porto-Porto. Então, é uma prova rápida, mas não tinha tanta torcida assim. Tá? Mas eu gostei muito quando eu fiz 2012, 2011. Você acha que é um bom lugar para estrear na maratona? Eu acho um ótimo lugar se tratando das provas internacionais, né? Então, assim, é um ótimo custo-benefício, né? Quem pode assar voos financeiros maiores pode pegar outra, mas eu acho que, assim, para dar aquele... Poxa, eu já corri aqui no Brasil, corri São Paulo, corri Rio de Janeiro, corri Porto Alegre... Estou a fim de uma prova internacional, acho muito boa, até porque alimentação muito parecida, né? Ótimos vinhos, não vai tomar antes. E a facilidade, né? A gente dá aquela arranhada no portunhol lindo, mas vai que vai, entendeu? E isso também eu acho que é uma barreira para muita gente. Não consigo tirar o visto norte-americano, ou, poxa, agora a gente está... Esse ano ainda não entrou, mas a gente sabe que os próximos anos aí a gente vai ter que ter aquela autorização eletrônica para a Europa também, e não é garantida que a entrada seja concedida, né? Aqui na Argentina é mais fácil da gente entrar, sair, viaja com RG, então eu acho que é uma ótima opção, custo-benefício sensacional. E é plano, como o pessoal fala, ou tem alguma subidinha? Eu sempre falo que plano é relativo, né? Porque, pegar uma pessoa que mora no interior, cheio de altos e baixos, Vai ser plano. Ele vai achar que é muito plano. Depende com o que a gente vai comparar. Tem subidas na prova? Tem. São morros? Não. Mas ainda assim, para mim, é uma prova muito rápida. São pouquíssimas as subidas, porque ali em Buenos Aires a gente sabe que tem. Mas não é nada demais, são subidas muito leves, são trechos muito pequenos de subida, então eu poderia considerar sim uma prova plana. E é uma prova que passa na cidade, né? Você passeia bastante por lá e tem pouca torcida também, né? Não é aquela coisa que tem muita torcida, tem pouca torcida. Mas é o que você falou, não é tem umas subidinhas, mas não é nada absurdo também, né? Não, eu falo, gente, subida, sei lá, subida é Nova York, é São Paulo, Maratona de São Paulo, não tem como tem falar muita gente que faz tem. índice para Boston lá, né? Sim, não, por isso que eu falo. A pessoa ela tem que entender que ela não vai ter um flat. Vai treinar algumas... falso plano ali. É muito mais falso plano. É. Não dá para falar que é subida. Né? Então, a subida ali na Avenida 9 de Julho. É um falso plano, não é uma subida. Então, dá para as pessoas renderem ali. Treinando bem. Seguindo, vamos falar rapidinho de Maratona de Porto Alegre, né? Que mudou agora a data para setembro. A gente espera que aconteça. Pelo que eu vi essa semana aí, até o Paulinho falando. Acho que deve acontecer, né? Vai acontecer. Pediram para não bater na madeira, mas vou bater nessa madeira aqui para que aconteça. Poxa, a gente tem que dar uma força para eles. Sim. Daí a gente não tem todas as informações, mas é aquela coisa, uma prova boa também para o brasileiro. E tá rolando a corrida virtual também. Corrida virtual, não sei se o momento que a gente está postando esse podcast está acontecendo. É até dia 30.
E daí, eu acho que a primeira Major é Berlim, né? Berlim, exatamente no mesmo dia de Porto Alegre. Mesmo dia de Porto Alegre? Mesmo dia de Porto Alegre. Você vai pra Berlim, não? Vou para Berlim. Estarei em Berlim esse ano. Eu vou fazer o comentário de novo, Val. Para mim, hoje, rico é ficar em casa. Exatamente. Hoje eu vou me sentir rico quando eu ficar mais tempo em casa. Entendi. Então, estou indo para Berlim. Eu e o Emerson, um dos sócios da MPR. Até o momento, tem 95 atletas. Nossa, bastante. Em Berlim. São 50 anos de prova. Então, eu acho que deu uma agitada em Berlim por ser esse número de 50 anos. Falando de Berlim, vamos falar um pouco de Berlim. Você já pegou um dia de sol em Berlim? Já. Dia bonito. Nossa Dia bonito. Senhora. Tem céu azul, um solzinho, 14 graus. Minha melhor maratona. Ai, que coisa Berlim. linda. Jura? Minha melhor maratona foi nessas condições. Dia lindo, céu azul, friozinho. Friozinho, 14 Mas graus. em geral é garoinha, céu Cinzinha. nublado. Olha, eu já peguei de todas as formas. Nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui para Berlim, eu odiei a cidade. Por quê? Mas não tem culpa a cidade, não tem culpa alemão, nem nada. 2015 eu usava óculos, fiz a minha cirurgia e como é astigmatismo, né, detona a minha córnea. E aí eu fiquei com uma fotossensibilidade absurda. E foi um mês depois me mandaram para Berlim. Eu ficava de óculos escuro no hotel. Nossa. E um mega sol, gente. Um dia lindo, tal, não sei o quê. Tudo me irritava. Então, a minha experiência, a primeira vez que eu fui trabalhar em Berlim, foi péssima. Não gostei da cidade. Eu Mal não conheci. gostei porque é cinza. Não. Mal curti a cidade. E aí, depois, quando eu fui correr mesmo a minha maratona, eu peguei um dia lindo, onde estava bem treinado, melhor tempo da vida. Obviamente que você vai ficar feliz. Mas eu falo, dentro de todas as majors, é a mais bagunçada. E não dá para entender porque são alemães, né? Mas eu acho a mais bagunçada de todas. Você diz em que sentido? Tipo, Expo? De tudo, né? Assim, tipo, a gente já viu coisas grotescas acontecendo de marcas concorrentes terem o lançamento de um tênis dentro da Expo de uma outra marca, né? Já aconteceu. Eu presenciei. No cantinho, mas aconteceu. Eu presenciei isso, mas estava dentro da Expo. A gente estava lá. Eu acho que como local cultural de Expo é a mais legal. Eu não estava entendendo o que você falou, mas agora eu entendi. Você entendeu? Entendi, peguei, lembrei. Exato. Eles fizeram no cantinho ali, mas tinha. Foi no cantinho, mas aquele cantinho que tipo era um caminhão. Todo mundo via. Exato, todo mundo via, né? Mas como Expo, eu acho que a Expo do lugar mais sensacional o aeroporto, né? É o aeroporto. Hoje, eu sei que aquele aeroporto ele é um parque, né? Então, assim, por idas, de novo, por N motivos, ele é um parque, então tem muita coisa ali acontecendo. Então, eu acho que é muito bacana, né? Essa retirada de kit, eu acho que é a mais bacana de todas, assim, de ambiente, de lugar. Mas, quando eu falo que ela é bagunçada, eu não sei o que acontece, mas, tipo... Eu acho que a sequência que você faz ali não é legal, né? E aí, tipo, a gente pode mudar, né, de falar europeu e norte-americano. São dois públicos diferentes, né? Então, assim, o norte-americano, ele faz a coisa para o consumo. O europeu não pensa... Hoje eles estão com uma cabeça diferente, porque senão eles perdem, né? Mas menos consumo. Então, às vezes, você vai na feira, já não tem já mais a camiseta, já não tem mais o tênis, já não tem mais isso, já não tem mais aquilo. Acaba muito rápido em relação aos Estados Unidos. E na organização ali, né, para a entrada, aí eles foram mudando também ao longo dos anos, as entradas ali perto ali do Tiergarten, ali do monumento. Então, ali é um pouco confuso isso. E na sequência da prova, todo mundo larga pela ordem ali de tempo que colocou. Então, isso daí, né, a gente sabe que toda largada é um pouco mais organizada. Mas como eles fazem a prova para ser a prova relativamente mais rápida, né, do mundo, então inúmeros recordes mundiais foram batidos ali,
tanto masculino quanto feminino, a primeira hidratação fica lá no 5, aonde que não é mais garrafinha, é copinho aberto. E aquele copinho miguelado, porque não é metade do copinho, é 1/3 do copinho. É um dedo do copinho. A Então- Claudinha fala pra tomar 100 ml, mas ali tem 50, Ali tem pô. pouquíssimo. Não, dá. se der 50, você pegou um copo bem Não, cheio. e o que eu senti é que tinha muita gente até o fim, assim, a ponto de eu que eu acho que tropeçar. E diferente olha que eu de- fiz 3 e 2. É que eu acho que diferente de Boston, de Nova York e de Londres, cada um larga de um lugar, larga todo mundo, assim. Então, Aí você vai o tempo a rua inteiro fica com muita pequena gente. pra tanta gente. A rua é larga, mas é muita gente. O que me surpreendeu foi exatamente isso, Edu. A rua ali, a gente está falando que Berlim foi meio que desenhada para ser a capital do mundo, né, nessa época. Então, ela é larga. Só que o que acontece? Chega lá no final, afunila. E São- todo mundo que para são nesse duas- primeiro ponto de água. Então, a gente... Vai aí a dica pra galera. Já leva uma água ali para você tomar, para você não parar nesse primeiro ponto de água. Uma garrafinha pra você Exato. tomar sua aguinha. E aí eles começam, e não tem muito uma sequência lógica das águas, porque tipo, poderia ser de 3 em 3. Não, mas esse 3 vai ficar próximo de uma curva e aí ele coloca mais 500 metros para frente ou para trás. Então, neste âmbito, eu falo assim que eu achei ela a mais bagunçada de todas, né, em relação a isso. Mas prova rápida pra caramba, né? Normalmente a temperatura tende a ficar frio. O ano passado não teve tanto frio, tanto que a gente brincou que foi no mesmo dia de Buenos Aires, o ano passado. E eu brinquei, aqui o nosso agasalhinho faz sentido, né? Porque Buenos Aires estava frio e Berlim não estava tanto. Então, hoje a gente sabe que a questão climática, ela é um ponto de interrogação. Eu falo, olha, prova é garantida. nenhuma prova é garantida, né? Então, assim, eu peguei Boston de calor, de sair com a marca da regata da prova, no dia seguinte estava 7 graus e eu de cachecol, e em 2018 pegar aquele frio com aquela chuva que todo mundo passando mal de hipotermia. Então, a gente sabe que temperatura é um X, né? Então, não tem como. garantia. A tendência de ser uma prova fria, mais fria, né? Do que a gente gosta, né? Porque também o frio é relativo. Quando você chega a gente lá... gosta de 11, 12. Exato, não, mas a 11, 12 o cara tá correndo sem camiseta, que nem eu, né, no parque. Então, normal. Mas pode estar calor, mas é uma prova muito rápida. Eu acho que é uma das mais rápidas do mundo. Obviamente, você tem que sair no curral que você quer, né? Que basicamente ali dentro do... Tipo, a Val correu 3 e 2, então ela tinha que estar nesse curral, porque se ela largar no de 3 e 30, esquece, acabou a prova dela. Como né? você falou, os primeiros 5 quilômetros é complicado. Então, nesse aspecto, né, e Berlim leva mais a sério, se a pessoa quer correr a primeira maratona e já tem âmbito de tempo, esqueça Berlim, porque você não vai conseguir comprovar o tempo, você vai para o curral lá do fundão. Né? Então, tem essas coisas aí. E não tem troca mais de curral, porque antigamente, eu me lembro, na minha prova, eles me colocaram no E, que era o terceiro. Falei, cara, tipo, tô indo para baixo das 3 horas. Peraí, printaram o meu número na hora com C. Então era o A, que era os sub-quenianos, B, que era muito rápido, larguei já pro meu ritmo mesmo. Então, não tem mais isso também em Berlim. Nossa, eu lembro que eu cheguei a tropeçar no final, assim, de buscar água e tropeçar de tanta gente. Eu falei, caramba, E até lembrando o fim. lembrando o pessoal que você pode ir para trás, você não pode ir para frente, você não né? pode. Exatamente. pra Eu tenho Quero meu amigo. tenho meu amigo. Então, isso daí eu acho que são todas as provas, majors, né? Então, assim... Você pode voltar. Você pode ir para trás, você pode ir para uma largada até num horário mais tarde do que o seu, mas o seu amiguinho ou amiguinha não vai conseguir ir para frente. Mas eu acho que Berlim tem algumas particularidades que eu acho muito engraçadas. Primeiro, que eu acho que a maratona que é mais histórica, porque você passa em muitos pontos históricos, né? E a história nem sempre ela é bonita, mas ela aconteceu e a gente não pode negar. Sim. Então passa em muitos pontos bonitos de história. E a gente tem que tomar cuidado, porque ali próximo do quilômetro 40, 41, tem um lugar onde que eles servem vinho e as pessoas normalmente pensam que é isotônico. Meu Deus. Tem mais uns detalhezinhos.
Tem prova que tem os isotônicos locais. É que ruim é demais. que é outra pegadinha aí, que eu falo que hoje o corredor e corredora está mal acostumado, porque as informações têm que Sim. chegar até eles, né? Sim. Eu sou da época de tipo, pô, vamos pegar o Só handbook, vai, né? É. Ler o que está acontecendo. Então, muitas vezes eu falo, gente, olha, o isotônico não é tão gostoso. Ó, que tal de você conversar com o seu nutricionista, com a sua nutri, ou se você não tem, começa a usar alguma coisa para te trazer sódio, trazer potássio, trazer zinco, trazer magnésio, porque você não vai ter aquele, né? Então, assim, tem que tomar cuidado e Berlim tem um ponto lá que os caras servem vinho, então tem que ficar Puxa, esperto, perdi porque todo mundo... esse ponto. O não problema é vi. o cara tomar o vinho e parar, né? Ficar lá tomando vinho. É, Exato. não pode, ainda mais no Exato. final. E no final da prova, cerveja sem álcool, que Cerveja eles sem dão. álcool, sim, é o patrocinador. A patrocinadora. Ô, César, só pra gente continuar, depois de Berlim, vamos falar de Amsterdã, de repente? Chicago, vai Chicago fazer- é antes de Amsterdã? Opa! Chicago. Chicago que cai dia 13 de outubro, logo depois do Dia das Crianças. Como eu falei, maior prova da MPR aí, eu acho que de toda a história da MPR, 160 amarelinhos correrão por Chicago. Chicago, uma Quem vai? prova, o Marcos Paulo, Fabinho Ferreira, Garantia de animação. Vocês determinam no começo do ano? a gente... Tira no papelzinho? Como é que é? Não, a gente se palitinho. baseia, a gente se baseia muito no ano anterior. Ah, é pra fazer Né, rodada. Aí, então- tipo, roda um pouquinho. Exato, a gente Vai tenta pra frente. rodar, exatamente. O Marcos Paulo tem algumas características, até porque ele é pouco ativo, né? Então, assim, pegar voos muito longos e tudo mais já não é o lance do Marcos Paulo. Eu acho que ele está mais do que correto com relação a isso. Mas Chicago é uma prova que ele terá muitos atletas, então ele queria ir mesmo para a prova. O ano passado ele fomos nós três, eu, ele e o Emerson. Imagina esse quarto, que coisa maluca. E esse ano aqui estão indo 3 também. E eu tô como carta na manga. Eu tô rezando para não ir. Você já viu, né? Berlim, 2 semanas Paris. depois... Não, Paris começa lá. agora em agosto. 2 semanas depois de Berlim, Chicago. E aí já emendaria na próxima, depois que a gente vai falar. Mas Chicago, alterações de Chicago que para mim não foram... Para mim, né? Para os corredores. Eu falo que não foram tão bem-vindas. Que quando a gente começou a ir para Chicago, eles tinham aqueles ônibus escolares que levavam as pessoas de alguns pontos da cidade em direção à Expo. A Expo de Chicago, eu acho que é a maior Expo, pelo menos de espaço, é a maior Expo. Isso alterna muito de ano para ano, até por conta de custo, que a gente sabe que é um custo muito alto para os expositores. Mas é a maior Expo porque é um dos maiores centros de exposições dos Estados Unidos, né? Então, ali o McCormick Place, mais ao sul da cidade de Chicago. Antigamente, tinham vários ônibusinhos que levavam e traziam as pessoas. Para mim, atleta, eu falei, pô, os caras tiraram. Mas olha que sacada sensacional. Quantas pessoas deixaram de pegar o transporte público para ir e para voltar? Opa, a gente está perdendo essa grana, a cidade está perdendo. Então, vamos tirar esses ônibusinhos, porque Nova York também tinha esses ônibus de alguns pontos, tiraram. Então, é um lugar que é um pouco mais afastado, tem trem, não é metrô que chega lá, e ônibus, né? Que na cidade de Chicago é uma São Paulo de primeiro mundo e muito mais educada, mas tem muito trânsito, então as pessoas precisam se organizar com tempo para ir fazer a retirada. Retirada do kit de Chicago é surreal, é muito rápida, é muito grande. A feira é muito grande, tem tudo para todo mundo para comprar. Prova, largada e chegada é uma grande facilidade, porque é mesmo ponto, ali no Grand Park. Ali é uma região... É uma das únicas majors, né? Berlim também, né? Porque fica ali tudo meio... só um espacinho. Isso, é um espacinho. Tirando isso, acho que são as duas únicas, né? Que tem isso daí. Sim. Mas isso é uma grande praticidade. Aqueles que forem para Chicago e quiserem ficar perto da largada e da chegada, é uma região que eu falo, olha, é muito bom para a prova. Uhum.
Mas você tá meio que, vamos comparar aqui na cidade de São Paulo, Vila Olímpia. Vila Olímpia tem vida de segunda a sexta em horário comercial. Tirou isso daí, dá uma morrida, né, no bairro. E lá é downtown mesmo, Chicago. Então, durante a cidade é aquele... Mas eu acho que é muito bacana. Pô, é o filme do Batman, é pro ER, né, Plantão Médico, que era Feijão. ali, o feijão. Então, são pontos turísticos. Mas, ao mesmo tempo, você tem isso daí. E os hotéis de Chicago, para mim, são os mais caros das majors. São os mais caros. Eu acho que hoje em dia um hotel 3 estrelas, meia boca, porque está bem localizado. Você acha mais do que Nova York? Muito mais. Porque Nova York é uma cidade muito grande. Você tem muita oferta. Quando a gente fala que Chicago tem 45 mil pessoas... É um lugar turístico, né? Ninguém fala assim, vou tirar férias em Chicago. Né? E Chicago, ele... Normalmente, quando vai a maratona, tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso daí eu aprendi porque eu fui numas diferentonas, tipo Las Vegas. Fui na maratona de Las Vegas. Uhum. Se você tem uma feira naquele final de semana, você está ferrado, porque quem paga a conta é a PJ. Então, o valor do balcão sobe. Só que você que está indo para correr uma maratona, você vai entrar no valor do balcão. Sim. É tipo você pegar um voo... Quero pegar um voo São Paulo-Rio no final do dia. Você vai pagar caro. Exatamente. Né? No feriado. Ferrou, você vai pagar caro. E tem Chicago tá assim. E Chicago tá assim. Então, Chicago está muito caro. Eu falo que Estados Unidos está muito mais caro do que Europa para se correr. Sim. E o hotel de Chicago, eu acho que ele sai do ponto de curva. Então, hoje... só para vocês terem uma ideia, quando terminou a prova de Chicago ano passado, eu, César, entrei para fazer a reserva da MPR deste ano. Tá? Hoje, uma diária, hotel meia boca, entre 400 e 450 dólares diária. Caramba. Exatamente. Imagina um hotel 5 estrelas vai estar muito mais caro do que isso. Pesado. Então, é caro. Mas, sistema de transporte público funciona. Não é gratuito como outras provas que a gente sabe que é gratuito. Para aquele dia não é gratuito, então todo corredor precisa pegar. Facilidade de largada e chegada, uma mega estrutura. Isso a gente não tem o que falar. Chicago é muito organizado. Hidratação, tudo isso. E Chicago bombou esse ano de 2024 por quê? Recorde mundial batido ano passado. Que é o Kiptum. Exatamente. Eu tive o prazer de estar ali vendo esse cara passar correndo por nós. Então, é um apelo muito grande para as pessoas. Então, assim, é uma prova rápida? Não tenho que negar que é uma prova rápida. Mas já peguei calor em 2007 e 2008, onde que em 2007 a prova foi interrompida por conta de calor. Então, também Chicago tem isso. Chicago é uma cidade que venta muito, pode estar calor, pode estar frio e o tempo vira de um dia para o outro. Então, assim, rápida, muito organizada, isotônico e água a cada milha, ou seja, a cada 1,5 km tem água isotônico. De novo, copinho aberto, papelão, tem que amassar e não dá para pegar um só. Tem que pegar 3, 4 de água, 3, 4 de isotônico. Eles não regulam isso daí, não. Tem água para todo mundo. Ô César, e a história de vento e o GPS falhar? Chicago acontece pra caramba. Bom, primeiro que na largada você já passa por debaixo de um monte de prédios, então ali já dá pau. E realmente os primeiros 8 quilômetros pelos grandes arranha-céus e tem muito espelhamento. É muito corredor assim de prédio, né? E ele tá no meio do espelhamento mesmo, então acho que fica muito louco o GPS. Eu falo, gente... É uma major. Estados Unidos, marcação em milha. Hoje, algumas já estão colocando de quilômetro em quilômetro também. Chicago é uma delas que está colocando de quilômetro em quilômetro. Mais disfarçadamente, porque não é... o grande público deles é muito norte-americano. Então, tá ali disfarçado, mas tem. E eu falo, gente, você vai ter que... da linha de chegada, a linha de largada é a linha de chegada. Então... mas deu não sei quanto no meu relógio. Meu amigo, eu nasci e não tinha GPS. E tinha os mesmos 42,195. Vai no LEP,
vai na milha, traduz. E isso é uma dica que eu dou, que às vezes é muito difícil das pessoas conseguirem traduzir para milha. Quando, na verdade, você tem um monte de calculadora que faz isso. Sim. E na minha concepção até... Poxa, são 26 milhas, não são 42 quilômetros. Claro que uma milha demora mais tempo para passar. Mas assim, para mim a conta é milha. Então, quando eu corro em imperial, né, na métrica, é milha por milha. Então, eu tenho que fazer a milha em X minutos. Tá? É X minutos que eu tenho que passar. Então, essa é a dica que eu dou. Não conta com o GPS, porque vai dar pau. Né? A gente pode falar, mas tem o cara que corre com o Stride. O Stride dá uma... Dá. Mas quantos brasileiros correm com o Stride? Quantos sabem correr? Pouquíssimos, né? Não dá pra gente falar disso. O meu GPS se perdeu quando eu fui em 2017, mas foi muito bom, porque mesmo sem saber, eu sabia que eu estava no tempo que eu queria, e eu terminei em 3 horas 14 e 29. Eu queria 3 horas e 14. Então foi emocionante. Eu sabia que eu estava no meu horário ali, sabia que eu estava exatamente onde eu queria. Essa prova, para mim, eu tenho ela muito especial no meu coração. Corri 5 vezes. E é uma prova que, você faria mais uma vez? Faria. Eu também faria. No final Joguei pro universo. Já olha até... eu vou ser honesto com vocês. Eu sei que tem muita gente na rua, mas aonde que a gente fica no 35, que é o final de Chinatown, logo depois, tipo 35 e 500, você entra na beira de uma estrada que é, tipo, agonizante ali, porque não tem muita gente. Aí você passa na frente do White Sox ali e tal, não sei o quê. E na hora que você volta para Michigan para fazer uma reta infinita para a linha de chegada, aí começa a ter vida de novo. Mas esse pedacinho eu falo, num pedacinho que mais a gente precisa, não tem gente. Né? É bem vazio. É o lugar ali que eu falo que é o calcanhar de Aquiles ali da prova. Mas tirando isso, eu acho uma das provas mais sensacionais para se fazer. Eu curti demais. Muito. E fora que a gente tem um voo direto, né? Que ajuda bastante. Também. Ajuda bastante. Bom, seguindo agora... A gente vai falar de Amsterdã ou não? Vocês vão para Amsterdã? Iremos. É você? Legal. Legal. Iremos. A gente esteve na Meia o ano passado, né? Eu vi, acompanhei tudo. Foi um espetáculo. É bem boa a prova. Eu fui para Amsterdã, se eu não me engano, em 2012, com o grupo da MPR. Bom, primeira coisa que são... Eu também não sabia, mas são 2 provas, né? Meia e maratona. Maratona de manhã. Tem 8K, não é? Alguma coisa assim? Eu acho que tem um 10K. Agora eles não, acho que não é 10, alguma coisa assim, diferente. Uma quebradinha, né? Pois eu acho que assim, é uma cidade bacanérrima. Muito. Né? Demais. Super transada e tal. Mas que tem as suas particularidades. Primeiro, que eu também não sabia. O patrocinador da meia e da maratona não é o mesmo. Não. Até a camiseta acho que ela é diferente. Exatamente. Né? Então, eu não sabia dessa pegadinha, né? Que são 2 patrocinadores diferentes. A maratona, ela é rápida, porém, se tiver vento, ela não se torna tão rápida. Por quê? Os primeiros 10 quilômetros ele fica na cidade. Isso. Depois ele sai. Aí depois sai, vai para uma área meio rural. Sim. Num canal, na beira de um canal. Que se você pegar vento, basicamente são 10,5 km com vento contra e depois 10,5 a favor. Mas eu sempre falo que para mim é sempre o ventilador, os caras viram para estar contra o tempo inteiro. Eu também. Eu já peguei prova assim. E depois volta a ter 10,5 km dentro da cidade. A meia maratona, ela fica basicamente dentro da cidade o tempo inteiro. Maravilhoso, meia maratona. Maravilhoso. Ponto de atenção é que larga 1h da tarde, né? Então, assim, eu falo que... E a largada é afunilada, ponto de atenção número 2. Exato. Larga tarde e a largada não é E aí vai uma dica até, né? Vou convidar vocês que nós vamos fazer um treino à noite para o pessoal da Maratona de Paris. Por quê? Porque a gente não está acostumado a correr aqui, né, à noite. Verdade. É a mesma coisa que esse pessoal largar 1h da tarde. Tipo, eu tomo café da manhã, que horas que eu tomo? Eu achei almoço. ótimo. Mas acho que por conta do fuso não chega a atrapalhar tanto, né? Mas vamos lá, 3 horas, 4 horas de fuso significa que você vai estar começando a correr 5 horas da tarde. Então, mas eu não corro. Eu não senti e eu achei ótimo mas esse é para horário. menos, né? Não, aqui é para menos. Não, tá tudo ok.
Não. Lá, 1h da tarde, vamos colocar 13 horas. Aqui, vou colocar 9 horas, 4 horas, 9 horas da manhã. Perfeito, quando o dia estiver tranquilinho, nublado, tal, não sei o quê. De novo, vocês pegaram uma mega chuva. Não, a gente, na verdade, teve... A maratona pegou chuva, granizo, sol... Pegamos um piso molhado. Calor, nós pegamos um piso molhado, tava meio nubladinho, aí às vezes fazia um solzinho. E eu achei ótima essa largada à tarde. Inclusive, eu acho que outras organizadoras têm que pensar nesse 1h da tarde. E o legal... Porque você toma um cafezinho, come um negocinho, fica ali, eu não sabia se acorda tão almoçava, cedo. A gente tomou um cafezinho, mas, né? Uma banana. César, o legal, acho que da meia maratona largar muito depois da maratona é que você pega a torcida da maratona. Sim. Né? Eu acho que é algo que vocês não pegaram, que eu coloco como ponto de atenção, que como tinha chovido, estava molhado o chão o tempo inteiro. Sim. Porque o pessoal, quando eu fui, o pessoal da meia maratona pegou os pontos de hidratação molhado e com um copinho no chão, que também a hidratação é de copinho. Lembrando que aquele isotônico é um isotônico X deles lá da... Eu acho que é AA, negócio assim. Não sei, o gel era um A, alguma coisa deles. Eu não peguei. E aí o pessoal jogava os copinhos no chão, que é normal, né, nas provas, né, pelo menos tirando o Japão, que você não joga nada no chão, mas eles jogavam, e aí o pessoal da meia chegou e reclamou, eu quase escorregava, né? Como vocês pegaram tipo de chuva, não vai mudar nada, tá chovendo e tudo certo. Mas isso daí são detalhezinhos que, só tomar cuidado, né? Também a gente sabe que, vamos pegar um trecho que é onde que o pessoal já correu. Ou tá correndo também, né? Só acho que tem que ficar alerta quem vai pra meio e pra maratona, né? Que tem aquela mudança de... Primeiro você muda, a funila, aí tem calçada, aí tem rua, aí você passa para um lado, passa para o outro. E paralelepípedo, aí daqui a pouco vem de novo asfalto. E aí você só tem que tomar cuidado para não cair, não tropeçar, tá bem atento, né? Eu fui para bater RP, então assim, você fala, putz, eu não via nada, e de repente mudava, eu dava aquelas tropeçadas, assim, de não olhar para o chão. Então eu comecei, olha para o chão, você percebe que tá mudando o terreno. Val, perfeito. E o Edu, né? Europa, você tem essas trocas de pavimento, porque o cara não pode mexer num pavimento que é histórico, né? Então, a gente tem essas trocas aí, muitas vezes não está sendo avisado. E aí, para eles é normal. Sim. Né? Pra gente, não. A gente está acostumado com aquele asfalto bonitinho. O tempo tem uma rusga, o cara já fala, tem buraco na rua. Não tem buraco na rua, cara. Tipo, normal. Mas tem que tomar esse cuidado, sim. Mas na Europa a maioria tem. Acho que Porto tem, Frankfurt tem, todas... Tem regiões que são mais antigas que eles mudam, né? Sim. Teria outras provas pra gente falar, mas vamos falar de Nova York, né? É Nova York, né? Nova York, logo Nova depois. Estaremos lá também! Que novidade! Muito bom. E aí, como é que tá trabalhando Nova York? Bastante. Tem muita gente que estreia em Nova York? Tem. A gente pode... Perguntam pra gente assim, Nova York é bom pra estrear? Falam, não! É a mais difícil das majors. Mas é muito legal. É legal. Exato. Gente, as pessoas... É emocionante. As pessoas, elas compram um sonho. É o sonho das pessoas, né? Quero correr em Nova York. E assim, poxa, Nova York, e as pessoas têm isso, né? Vou largar com New York do Frank Sinatra. Mas eu falo assim, olha, de logística é a prova mais complicada que tem. Muito mais complicada do que Boston, mesmo também tendo essa largada em 2 pontos. Mas por quê? Porque a cidade fecha muito cedo. Então... Hoje, Nova York tem 5 horários de largada, né? Então, assim, tem a largada aqui, eu acho que a primeira largada, se eu não me engano, é 9h15 e vai até às 11h30. Se você tá largando às 9h15 ou às 11h30, o último ônibus sai da 42, ali do meio de Manhattan, às 6 horas da manhã. Aí tem sempre os gênios que falam assim, não, mas aí eu pego o motorista que me deixa lá perto. Beleza, não, vai com Deus. Só que assim, se der ruim, deu ruim. Furou um pneu, deu ruim. Foi isso. E Nova York te dá várias oportunidades, né? Então, assim, tem o ferry, que é para quem... o ferry pra quem tá no sul de Manhattan. Isso, ali. É muito bom. E o horário é mais tarde. Só que o ano passado eu não fui, o ano retrasado eu estava lá, deu problema nos ônibus
que do ferry até a largada ele tinha que pegar um ônibus. E deu problema nesses ônibus, porque não estavam dando conta dos ônibus. É difícil? É difícil. Quando eu fiz, eu fui de ônibus amarradão. Perrengue. Ficar muitas horas lá ao relento. Passando frio. É um parque abertão lá, descoberto. Vocês sabem bem disso daí. E assim, se tiver frio, você tá tomando frio. Né? Leva Você seu tá pegando casaquinho, leva sua Tem que levar uma comidinha. blusa, comidinha. um lanche, Vai de né? calça Um pra lanche. deixar lá, calça, blusa. Alguém esqueceu a calça. Eu esqueci a calça, eu saí tão atrasada que Assistiu a live do MPR e esqueceu a calça. Não, aí eu, na hora que eu fui, alguém ficou, vambora, eu tenho que ir embora. Qual que é o custo de você perder o ônibus, César? Aí eu peguei, Gigante. Então, esqueci de ir com calça. Mas sabe o que? Essa aqui é uma dica, essa é ninja. Se você esqueceu a sua roupa, vai lá naqueles lugares onde o pessoal joga as roupas. Eles vai deixam ter, diversas vai ter, caixas, vai ter. Eles né? deixam caixas gigantescas. Só que a caixa era maior do que eu tive que derrubar a caixa para buscar uma calça. E só tinha uma calça que servia exatamente perfeito. para mim. Ficou perfeita. Bem homeless, mas era para mim aquela calça. Um presente de Deus. Porque eu tava com muito frio. Até Outra lá. coisa é levar capa de chuva, né? Capa de É, chuva. eu- Frio pra caramba. Hoje em dia eu sou eu gostaria de exportar os caras do iFood para os Estados Unidos, né? E eu já estou começando a fazer isso, porque eu falo, gente, entra no Mercado Livre aí, em algum Compra desses sua players, roupinha. e compra roupa de motoboy mesmo. Sim. Aquela de Chuva. de chuva. Porque assim, passar frio você não vai, porque ela é impermeável, então o vento não passa. Tomar chuva você não vai. Eu compro já a botinha até. Não é a bota, aquela galocha, não, meio que o saquinho. Por quê? Porque na pior das hipóteses, você ali não vai ter o tênis molhado, você não vai estar tomando frio. Claro, não precisa de mais nada por baixo. Pô, dependendo do frio, você vai usar mais roupa por baixo. Mas você não está preocupado se você vai sentar em algum lugar molhado ou não. Você vai simplesmente sentar. E hoje custa coisa de 70, 80 reais. Porra, para você aplicar isso daí numa prova que você já está gastando tanto, não é nada. E depois deixa lá e doa e tá tudo certo. Então, assim, é uma dica que eu dou. Olha, entra aí nos players aí ou para num lugar onde você vê os motoboys lá que compram coisa, vai lá e compra uma roupinha. Não precisa ser a melhor, mas vale a pena. É uma prova dura, né? A Val já tinha falado, pô, é dura pra caramba, tal. 8 subidas, né? E eu falo, e a gente pode sempre comparar, né? As duas piores é Boston e Nova York, mas eu falo que Boston, a primeira metade desce, e aí você não tem perna para subir. Sim. Nova York não perdoa, porque o tempo inteiro é o falso plano. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Sim. No plano, você não tá. Sim. Né? E isso eu acho que maltrata muito Nova York, né? É uma prova que torcida é surreal. É surreal. Tem alguns pontos muito... É demais, é incrível. Assim. Tem uns pontos que... tem mais torcida, um ponto que tem menos torcida, Mas até o tempo por uma todo questão tem, né? religiosa. Tem lá... Parte dos judeus Dos ali. judeus, que eles são lá não ortodoxos e não estão... E a gente E eles respeita. ficam passando no meio da prova, pega a criança e passa, não tá nem aí. Mas Não é, aconteceu isso daí nada. é como se nada tivesse acontecendo, mas tá tudo certo. A gente respeita eles. Eu não respeito, não. Já quero empurrar. Não, tô brincando. Eu já olho pro lado e tá tudo certo, né? Calma, eu acho que até calma. interessante. Eu acho que até interessante da gente entender cultura. Sim. Exato. Você tá passando pelos boroughs lá diferentes, né? Exatamente, que nem o Japão, A vida né? deles começa... A vida deles tá normal, Tá nada mudou normal, pra eles. E tá tudo certo. As pontes, que não tem ninguém, porque é proibido. É verdade. Mas sensação, assim, eu acho que de feeling, são poucas as provas que vão trazer a sensação de saindo da Queensboro Bridge, entrando na primeira avenida, que é ensurdecedor, a galera gritando. É uma prova que, de novo, como os Estados Unidos, ela é muito bem organizada, tem esse perrengue. E é uma prova que ela maltrata, né? Então, assim, normalmente a primeira meia todo mundo faz bem, porque tá todo mundo inteiro, mas as subidas mesmo, que vão judiar, é depois da primeira metade. E na Quinta Avenida, que quando você acha que a Quinta Avenida, meio que quem já andou, acha que é plano, você pega uma Quinta Avenida ao norte de Manhattan, que tem uma mega subida no 36, 37, que parece, tipo, cena de guerra, né? Que os caras caem para um lado, caem para o outro. Você fala, porra, e aí o que vai acontecer?
Mas eu acho uma prova que ela tá ali parelha, né, de rainha com Boston. Não tenho o que falar. É uma Sim. prova super tradicional. A galera curte fazer essa prova, mas é uma prova que ela é difícil. Né? Então, assim, é difícil de você se inscrever. Ela é difícil porque normalmente compra-se pacote. A logística né? é muito complicada. A logística... Pô, eu me lembro Os que horários são terríveis. eu saí do meu hotel às 5 horas da manhã, eu fui voltar, eu acho que é coisa de 4 horas da tarde, fazendo 3 horas de prova. Você fala assim, gente... Não, você termina a prova, você tem que andar pra caramba, voltar, os Eu caras já comi um fecham as cachorro ruas. quente ali, porque eu já tava Não, pô, com exato. fome. Não, e aí você tem mais um perrengue, né? Porque quando você chega, tanta gente chegando junto, que lá você tem a opção, né? De, deixa no guarda-volume ou sai antes, porque você só tem um poncho, não sei o quê. Eu peguei só o poncho, né? Saí. Quem disse que você entra no metrô? É nada, tem que andar pra caramba, né? Não, eu E voltei pro meu hotel a pé. A gente também. Então, assim, Também. é uma conta que você não faz 42 quilômetros, você faz uns 60. Porque você andou os outros 18. Sim, né? foi. Então, tem isso. Eu acho que é o que você fica mais tempo fora do hotel, né? Do horário que você sai até o horário que você volta. Ela é Exato. cheia de perrengues. É. É a campeã Então, por dos isso que eu perrengues, acho, assim, mas... que pra estrear numa Major, eu não colocaria Nova York como a primeira. Eu sei que é o sonho de muita gente e tal, mas é o aí- mais complexo, assim, é tudo Não, complicado. e as pessoas às vezes querem levar famílias e falar assim, eu quero encontrar com você em pontos, é difícil. Quero encontrar com você no final, é muito difícil. De você encontrar naquele meio de mar de gente, né? É muita gente. É muita gente. Muita coisa. Eu falo, se tratando de primeira, são duas. Berlim e Chicago, que são muito mais simples. Né? Então, até Eu a também logística é acho. mais simples. Né? Tudo muito mais prático. Nova York é aquela coisa, não, eu quero fazer Nova York. Então vai com Deus. Ó, perrengue, Se não é prepara. fácil, se prepara, bababá, bababá, bababá. Mas tá tudo certo, ó, a pessoa vai e a gente tem que preparar ela para os perrengues que vão acontecer. As duas últimas maratonas minhas foram Boston e Nova York. Em Nova York, eu falei, eu vou treinar a subida para Boston. Eu prometi, porque Nossa, Nova York no sofreu demais finalzinho ano passado. ali, eu falei... Eu não fiz tão longe do tempo que eu queria. Eu queria 3:08. Eu fiz 3:18. Só que assim, quando você erra 10 minutos porque você queria, É quebrar. eu quebrei. No final ali, que ano passado tava muito foi quente. quebradeira. Foi o ano passado ou retrasado que realmente pegou uma umidade e calor. O ano retrasado tava pior ainda. Estava pior ainda. E eu me lembro muito bem. Mas isso daí é uma questão de atleta, infelizmente, que as pessoas não sabem refazer a programação. Cara, tá quente, tá úmido. Não dá para fazer o tempo que você estava esperando Sim. em temperatura, condições ideais. Tira o pé do acelerador, porque aí o que você perde de 5 minutos, você não perde 5, você começa a perder 30, 40 minutos. É, né? porque você sofre muito no final, né? Exatamente. Não, porque chega uma hora que Você dá vai um... andando. E não adianta se Desliga. frustrar, né? Você falar assim, pô, é o dia. Não, desliga. É. Desliga, não tem jeito. Foi. Agora, a última prova pra gente fechar aqui é Valência, que eu acho que vem ganhando mais corredores brasileiros, né? O que você acha de Valência? Animal. É. É sensacional, gente. Por 2 anos eu quis correr essa prova. Faz parte lá do teu roteiro? Faz parte. Por 2 anos eu negativei esse roteiro, porque o primeiro ano eu tive uma hérnia de disco, não podia correr. Aí, até retomar. E o ano passado estava tudo certo. 1 mês antes tive uma lesão que me incapacitou de correr aí por 3, 4 meses. Mas dei sorte. Por que eu dei sorte? Porque eu acho que foi em 2021, a primeira vez para Valência com um grupo. Era um grupo pequeno da MPR. A primeira vez que nós fomos foi em 2019, foram quase 30 pessoas e o Emerson que foi. Aí, 2021, fui também com um grupo reduzido por conta da pandemia, saindo de pandemia. O ano passado, era o Marcos Paulo responsável pela prova. E ele, teve uma super virose 2 dias antes. Ele me avisou 1 dia antes, César, vai para Valência. Eu já estava com as minhas férias tiradas, então já estava tudo emitido, só mudei. Gente, é uma prova que super vale. Primeiro que a cidade é maravilhosa, né? Então a gente tem aí o Museu do Amanhã, o mesmo arquiteto é o cara de Valência, né?
É uma cidade muito plana, barata, onde você tem ali opções de hospedagem perto da largada e da chegada, que é mesmo ponto. Você larga numa ponte, né, que não é uma ponte, é uma passagem de nível, e você chega no espelho d'água ali do Museu de Ciências, que é aquela chegada linda que vocês já devem ter visto. É uma super fácil. O ano passado, a retirada de kit ficou mais longe, porque era no próprio Museu de Ciência ali, então era tudo concentrado num único ponto. Foi para um lugar mais longe, mais meia hora de carro aí, mas um lugar legal, super organizada. Como eu falei, as provas da Espanha têm a mesma organizadora, então é água de 5 em 5, tem isotônico, os caras são muito certinhos, garrafinha d'água, tudo legal. E uma prova que está se estabelecendo como uma das provas mais rápidas. O que vai demandar eles estabelecerem a prova mais rápida? Dinheiro. Vão ter que pagar para os caras mais rápidos estarem nessa prova. Que já está acontecendo, que se eu não me engano, estão oferecendo 1 milhão de euros pelo recorde já este ano aqui. Então, é uma prova que vai ganhar notoriedade. É uma prova fácil, é uma prova plana, é uma prova muito organizada. É impressionante o que tem hoje de valenciano na rua torcendo. E o programa, né? A cidade litorânea, super gostosa. Então, assim, eu acho que saindo um pouco das majors, né? E a gente precisa falar das provas que tem uma organização bacana, um percurso bacana, que dá para você fazer desde turismo. Sua primeira maratona dá para você fazer lá, até o seu personal best também dá para fazer lá. Eu acho que Valência tem que entrar na listinha de todo mundo. Está ainda na minha listinha, vou discutir com ela relacionamento, não esse ano, mas o ano que vem, quem sabe eu esteja lá. O quê? Eu não vou esse ano. Pra Valência? Pô, mas ela... Peraí. Eu tava sabendo que ela tá querendo ir para Chicago, para Valência. Não, Chicago é um dia. Tá no Universe. Eu não sei, esse ano eu aprendi um negócio bem legal lá em Boston. O quê? Eu adorei Boston. Ele gostou muito. Porque eu não corri. Ele não correu. Eu tava de César lá em Boston. Ele só torceu, ele amou. Mas você pode torcer para mim. Você pode torcer. Pode ser. Eu vou te fazer uma pergunta. Te deu vontade de correr? Deu muita vontade de correr. Foi a mesma coisa que eu senti. Passou rápido. Não, foi a mesma coisa que eu senti. Não vai passar, você vai ver. Sabe por que passou? Porque depois da linha de chegada, eu encontrei os nossos amigos, tal, todo mundo conversando lá, porra, todo mundo reclamando. Não, mas peraí. Não foi, exata. Deixa eu só fazer uma pergunta, né? Vou virar entrevistador. Qual é a diferença de alguma outra? A gente sempre... É sempre assim. É verdade. É sempre assim. Pô, você começa na euforia... Na semana seguinte eles já estão escrevendo de novo, né? Não, vou correr Boston ano que vem. No 10º quilômetro você já está se perguntando que porcaria que eu estou fazendo aqui nessa prova. No final você fala, nunca mais faço isso. À noite, depois de ter bebido umas 10 cervejas, você já está inscrito na próxima. Não, inscrito, que é o negócio. Na festa de Boston, tava todo mundo feliz de novo. Todo mundo pulando, uma alegria. Eu falo, todo mundo falou assim, ano que vem eu vou voltar aqui. Não, ó, se é a sua primeira maratona, já vai se preparando que vai ser isso. É isso aí. Não, mas Boston é incrível. Eu acho que eu gostei bastante do clima da cidade. Ele adorou toda a cultura lá. É muito legal lá. Aí a gente compara com Nova York, a atmosfera de Boston é diferente. Isso não tem igual em nenhum lugar. Então é muito histórico. É muito histórico. Então todo mundo tá ali, é muito legal. Você vê os tiozinhos que estão te entregando um número, todo mundo te dá as dicas. As pessoas estão ali, né? Você passa por 7 cidades. Sim. Porque as últimas 2 milhas são em Boston. Sim, não é exatamente. O resto não é Boston. Chama Boston, mas nem deveria chamar maratona de Boston. Deve ser maratona de Massachusetts. É maratona das cidades. Como eu também tive uma lição do meu tatuador, que Tóquio não é uma cidade. Não. Você passa por vários pontos, várias... Shibuya Shinjuku várias prefeituras em Tóquio. Então é muito legal de você tá passando por várias cidadezinhas dentro de uma única cidade que é considerada Tóquio. Agora, eu acho que o mais incrível dessa história toda, quando você falou assim, eu não tenho desejo de fazer as majors por conta da mandala, né? Essa coisa, não sou maior ou melhor, enfim. Mas, acima de tudo, o que eu acho que o que fica... a experiência que você vive vendo tudo isso.
o sacrifício que você faz, e quando eu falo sacrifício, é sacrifício financeiro, psicológico, físico, familiar, o sacrifício todo que envolve nesse projeto todo, de você completar todas as majors e entender que cada uma delas é muito diferente uma da outra, e que em cada uma delas você vai encontrar pessoas e paixões e desejos, e todo mundo que tá ali, de alguma forma, se sacrificou para estar ali, sabe? Viveu alguma coisa muito intensa para estar naquele momento. Então, se você pegar Boston, você vai falar, você ficou pelo menos 2 anos, aqui, quem pegou o índice, pelo menos 2 anos, 2 maratonas, não é? Treinou para uma, pegou o índice, treinou para outra e completou a sua maratona. Então, pelo menos foram 2 ciclos aí. O que você aprendeu nessa jornada? Aí você vai para Tóquio, você atravessa o mundo inteiro para chegar, para quê? Para correr uma maratona, né? Então, assim, essa jornada é incrível, porque a experiência que você vive, quem entra, sai outra pessoa. Então, assim, tudo que você viveu ali é muito intenso. Eu falo, né, da questão da mandala porque eu nunca tive vontade. Depois que me deu vontade, eu fui lá e completei, né? Pô, eu poderia falar até hoje. E eu posso falar aqui o nome de uma pessoa que tem mais de 50 maratonas e não tem a mandala, que é o Alberto Banacchi. Não faz questão, né? Não faz questão. Não, mas agora ele tá nessa, tipo, vou com a minha filha, né? Eu acho super bacana. Tem que ter um significado, Tem né? que ter um significado. Eu só acho, assim, que quando você for entrar atrás dela, entre sabendo disso. É uma experiência. Sim. Não entre querendo completar o álbum da figurinha de tipo, não é isso. Não é isso, né? E eu falo que, para mim, o mais tesão de tudo isso é que são essas experiências. Val, hoje a corrida me traz isso, que é a experiência. É viver o lugar, é viver a cultura, é viver um monte de coisas. Tanto que... E é um dia que nunca mais vai se repetir. Exatamente. Nunca mais. Não. É só aquele. E você pode fazer a mesma prova 10 vezes, ela nunca é a mesma. Nunca. O momento não é o mesmo. Você não é o mesmo. Uhum. E você se descobre de N formas diferentes. Então, fiz minha Tóquio 2022. 23, né? Este ano fui como treinador 2024. O ano que vem volto como treinador 2025. Vou fazer Osaka na semana anterior. Deixa eu conhecer como é que é. E a gente está falando, mas é o mesmo país. Não, as pessoas são diferentes. Não, é outro lugar. É outro lugar, é outra vibe, é outro tudo. Gente, eu hoje corro para turistar. É o maratonismo, né? É isso, gente. E eu acho demais, tanto que eu não sei se eu faço figa, o que eu faço, porque é longe para um caramba. Sydney, a gente está conversando. Será que Sydney vai entrar? Uhum. Pô, não tinha uma data melhor para esses caras colocarem, né? Porque fica no meio de Berlim, de Chicago, de Nova York, de um monte... Quem sabe eles não mudam, né? Em algum momento, assim, dá uma ajustada. Exatamente. E nem é uma época fria lá, né? Não é, porque quente. é um país tropical igual ao Brasil, né? É muito parecido o clima do Brasil. O ano passado, nós tivemos uma aluna que mora lá. Ela falou, gente, passei mal, porque bateu 27 graus. Os caras fazem em julho, né? Que não tem nenhuma prova. Exatamente. Agosto. É porque eu não sei se... é porque pega o verão de algum lugar que as pessoas... Gente, virou um business isso, Sim. né? Que a gente sabe que o próximo passo é ter alguma maratona na África, ali no continente africano. Isso a gente sabe. Sim. Cara, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, tem na Oceania. Vai ter que ter uma na África também, né? Então, virou um business tudo isso. Eles vão pensar. Tenho certeza que eles vão pensar nisso daí. Eles vão pensar e a gente vai fazer. Exato. E a gente vai seguir, porque a gente gosta dessa... E o César vai viajar para todas. E o César vai viajar para todas. E aí todas. eu vou ter mais um lugar para você mais um lugar para eu ir. Mais 25 Mas vocês viram horas como de tá voo. tranquilo, né? Então vamos lá. Paris, Berlim... Isso agora, né? Chicago, talvez. Amsterdã e Nova York. Então maravilhoso. Vai ser, de novo... Vou ser rico quando eu estiver em casa. A sua mala vai estar pronta na porta. Isso é muito interessante. Minhas cachorras já estão latindo para mim. Quem é você? Porque o negócio esse. É muito interessante quando as pessoas falam assim, né? Aquela coisa a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? A pessoa, quando escuta, fala assim... Como é que o cara reclama disso, né? Trabalha viajando, vendo corrida. Cara, eu pagaria para viver isso.
Até você viver isso. Quando você começa a viver isso, e você é viagem, é fora da rotina, e lidar com pessoas. E assim, quando você vai a passeio é uma coisa, a trabalho é outra. Você tem que estar ali disponível, né? Então, a gente sempre tem que saber o lado A e o lado B, de tudo, né? Não ver só o lado A. O lado A a gente já se conhece. Qual que é o lado B? Eu lembro que encontrei o César no simples. Brandemburgo, lá pra tirar foto lá. Daí eu perguntei pra ele, como é que tá aí o teu celular aí esse final de semana? Ele falou, não para, a gente mandando mensagem o tempo todo, não, assim, e as pessoas ficam desesperadas. Não, e são assuntos diferentes, assim, ninguém tá falando só sobre a prova, o hotel, o não sei o quê, o que eu tomo, tô resfriado. Tem gente que não fala nada, ele some, a pessoa some. E tem, imagina, aí tem pessoas que são... Que precisa da sua mãozinha para atravessar a rua, né? Porque tá carente, tá desesperado. Não, o cara tá ansioso. Vê uma pessoa ali conhecida, meu Deus. É isso, eu falo, eu faço o que eu amo, graças a Deus, tem essa oportunidade, então eu faço o que eu amo de verdade. Cansa como qualquer outro trabalho, que senão o nome não seria trabalho. Mas o que me cansa mais é exatamente essa perda da rotina. Enquanto tá lá, as coisas já andaram, é que as pessoas só enxergam aquele momento. Mas o nosso trabalho aqui da MPR começa muito tempo antes. Então, o treinamento, toda a estrutura que a gente vai dar, o que vai acontecer, o que não vai dar. Então, tem a palestra, tem não sei o quê. E, de novo, as pessoas hoje estão cada vez piores, porque as pessoas não leem. Então, ali vocês têm hoje grupos, né, de WhatsApp, Telegram, que vocês colocam coisas ali. Mas imagina você colocando ali para um cliente seu que te paga ali mensalmente todas as informações que ele precisa saber e ainda assim ele pergunta, e tal coisa. Tá e lá. que horas é o trote? Só que são 150 pessoas fazendo isso, né? Isso. E ali, que também é outro problema da comunicação, que... Aí tira a pessoa a foto do mamão que ela está comendo. Pô, o que você está adicionando para as pessoas de uma foto de um mamão que você está comendo? Nada. E aí perdeu-se a oportunidade de ter a informação de onde era a foto, que horas era o trote. Então, isso começa a estressar. E aí é um grupo de 160 pessoas no WhatsApp, né? E aí vira aquela bagunça que, nossa, tipo, respira fundo... E aí a alegria é segunda-feira sair do grupo. Nossa, sair do grupo. Nossa, que alívio. Mas é isso, né? E aí, pega, volta tudo de novo. Sim. E aí, fuso horário e tal. Então, foi muito legal quando eu fui em 2001, tanto que a gente deu risada aqui no início do programa, né? De tipo, fui no maior perrengue e achei o máximo. Hoje eu falo, nossa, é um perrengue que, tipo... Mas faz parte do meu trabalho. Hoje, como eu cuido de outras áreas que não cuido tanto dos alunos, eu, até por ser o único solteiro e não ter filhos, eu me coloco mais à disposição para as viagens para que eles atendam os clientes deles aqui também. Muitas vezes eles têm clientes lá, mas o trabalho todo ele já tem que ser feito antes, né? Tipo, eu estar ali do lado para pegar na tua mão, pouco vai te ajudar se eu não fiz o meu trabalho bem feito nos 6 meses anteriores da prova, né? Muita coisa. E ali eles me têm para eu tirar essas dúvidas, né? Então a gente sempre faz aquela fala de pré-eleção da prova, tal, não sei o quê, que tipo, o Marcos Paulo gosta de fazer isso, ele é um cara... E aí a gente tem características de sócios muito diferentes. Eu sou um cara falante, o Marcos Paulo é um cara mais do que falante. O Fábio já é um cara introvertido, que não fala muito. Fala pouco, mas falam coisas acertadas, mas ele não fala muito. O Emerson também já é um cara um pouquinho mais dado. Então tem essas características que são muito legais nessas viagens. E é muito maluco tentar reunir todo mundo, né? Eu acho que o grande papel assim da MPR é tanto em apresentar essas corridas para todo mundo, né? Porque você fala, hoje virou moda. Não, já existe há bastante tempo e as pessoas se interessaram por conhecer, né? Mas também eu acho que o cuidado que vocês têm em relação a, desde fazer uma palestra, e assim, isso é muito bom porque vocês dão acesso a todo mundo, né? Quando grava e tal, eu, por exemplo, assisti. É livre, né? É o único canal que realmente dá os, assim... detalhes daquela prova, que são muito importantes, desde água, tudo que você falou agora, né, de importante, e que pessoas não conhecem, então isso ajuda demais. E é esse cuidado de levar. Então, eu acho que quando alguém pensa em fazer uma prova, uma major,
tem que pensar em ir com a MPR ou tá próximo ali, porque se você não conhece, enfim, quer conhecer, porque tem muita expertise, assim, vocês conhecem demais, né? Isso, né? Exato. Então muda muito, né? Sabe exatamente. E o cuidado com todos os alunos, Sim. assim, né? Eu brigo muito por isso, sabe? Eu falo, gente, cara, a gente tem que levar informação. O melhor conhecimento é aquele conhecimento que todo mundo pode utilizar. Isso daqui Sim. não é segredo meu. Sim. Eu não estou falando... Eu não falo coisas que estão em sigilo. As pessoas, se elas lerem o manual da prova, vai ter tudo isso. Só que eu estou entregando com maior facilidade, mais um acesso mais fácil. E né? vivenciado, né? Exatamente. Poxa, então eu fico super feliz de poder falar das provas quando eu falo de percurso, de hidratação, disso, daquilo, porque não só eu vou há muitos anos, como eu já participei de tudo isso, gosto de participar e no final da prova eu sou um cara que tipo, e aí? O que você achou de tal coisa? E aí? Como é que foi dessa vez, sabe? Porque tem as mudanças. Pô, Sim. nunca me esqueço que Berlim uma vez colocaram um copo retornável na mão para... E ainda estão fazendo isso. Londres, nossa, colocaram aquela bolha de Uma água. bolinha de água. Gente, isso daí é tudo coisas que vão pegar futuramente, mas que está acontecendo hoje. Sim. Poxa, vamos entender como Não é que é isso. vamos mais dar camiseta. Medalha, você Medalha escolhe não se vamos você quer mais dar medalha também. Não, eu acho que isso daí vai ser um novo papo aí. Eu sugiro que Vamos fazer um os podcast caras só sobre isso. os caras das maratonas Vai dar testem isso pano em pra provas de mangas. 5K, não na maratona, né? Me poupe. Bolha de água, Eu- essas coisas aí, não precisa testar na medalha, maratona. como assim? Como uma maratona não ganhar uma medalha? Eu tenho uma das grandes frustrações, porque essa brincadeira de fazer as majors, sabe como é que começou? Eu falei, eu sou muito ferrado de dinheiro, eu acho que eu vou começar a fazer 5 quilômetros das majors, que são as provas antes. Uhum. E aí eu fiz Chicago, né, que tem lá no sábado de manhã, e estava em Nova York, que é parte do 5K nacional deles. Eu cheguei no final, não tem medalha nos 5 quilômetros de Nova York. Você paga $50, $60 pela inscrição, deram 3 tapinhas nas minhas costas e pode ir embora. Não. Eu falei, Isso não não, existe. amigo, não. Pô, Boston não, tem, né? Não, Boston de tem. Chicago tem a medalhinha. Tem uma Não. toquinha. Aí tem Sim. toquinha. Pô, eu saí parecendo óleo. Falei, demais. Não, Como é que você não vai me dar uma não, medalhinha? não. Aí eu fiquei pé da vida. Aí eu falei, eu vou E- fazer então as todas. Parece que em Paris, na Olimpíada, não vai ter medalha também, hein? Vai, opa, Vai? já divulgaram a medalha. Ah lá, pode Dudu, ver, você não já, tá vendo? tô atrasado. já divulgaram as medalhas. Eu não vi. Vou ver. Já divulgaram, então terá medalha e será o mesmo esquema da Europa, de 5 em 5K hidratação, isotônico, não tem isotônico, assim como Paris também não tem, e se preparem para subida para Tem caramba, subida, né? tem subida. É No a 26 conhecida ali, Paris né? Versalhes. É Não, Paris Versalhes Mais e de pra volta. frente? Versalhes e de volta. É. Então tem muita subida. É. Tem subida e tem descida também. Tá, Eu vá. vou treinar na Estrada Velha. Oi. Vamos para o ping-pong? Pra gente Vamos. fechar? Nossa, Quem passamos treina na do Estrada tempo. Velha faz prova em qualquer lugar do mundo. Sim, Não gosto da Estrada eu vou Velha. falar, Eu vou que treino falar- em Santos. Eu vou falar então, mude a Estrada Velha, começa a fazer a Serra Antiga de Campos, que é mais ou menos isso, que eu acho que tem uns 6K. É bem subida? Tem uns 6K. Aí você tá me Subindo. assustando. Você tá me assustando. Eu vou convidar vocês para o nosso bate-papo. Eu então, quero participar para poder aprender. Vamos para o nosso ping-pong. Prova ou corrida inesquecível? Eu vou falar Boston. Boston 2019. É isso. Boa. Boston 2019. Primeira Boston, a gente nunca esquece. Eu sofri, por isso que eu não esqueço. Eu adorei. Eu também. Né? Eu, pensando que tava no melhor, Minha pior lesionei, major da vida. Se você não fosse treinador, o que você seria? Acho que hoje... Pintor? falar- Artista não. plástico? Não, eu falaria que ia ser professor de academia, que é o que vai cair grande parte dos profissionais da área da educação física. Boa. E antes da prova, o que você come? Tô saindo de casa, o que eu vou comer antes? Antes, Antes de ir pra prova. pão, geleia, mel, uma fruta, café preto. Olha, Dudu. Café preto.
Basicamente é isso. E o que você come depois? Cerveja. Ó, Eu não boa. como, eu tomo. Eu tomo. É isso. Reponho os cerveja. líquidos. Tênis preferido da atualidade? Mizuno Neo Vista. Boa. Lugar onde você gostaria de correr? Tenho muita vontade, conheci a cidade, quero voltar para correr uma maratona, Budapeste. Uau. Qual é a sua próxima linha de chegada? Osaka, 2025. Ih. Quais são as suas redes sociais? Ixi, só tenho Instagram, Coach César MPR, só. MPR em tudo. MPR em tudo, uso mais profissionalmente mesmo. Boa. Pessoal que vai fazer uma major ou pensa em correr uma prova no exterior, a gente recomenda bastante a MPR, muito por essa expertise, né, que vocês têm. E se alguém vai correr alguma dessas provas, está inscrito agora no segundo semestre, siga lá o YouTube da MPR, que tem a transmissão da live, né? Mais ou menos 1 hora, assim, de informações. Né? Exatamente. Às vezes estende um pouquinho, às vezes um pouco mais curto, mas basicamente a gente tenta deixar numa hora e é aberto para todo mundo. Quem quiser pode perguntar, isso daí sempre chega, às vezes no meu Instagram, pô, tal coisa, te vi, né? Porque a gente tá no 35 e, pô, eu venho do brasileiro, grito, vai Brasil, pô, é de uma outra equipe, a gente tenta ajudar também. E eu ressalto, né? Muitas vezes nós estamos no 35, não é para dar o refrigerante gelado, não é isso, mas é para saber que está todo mundo bem. Sim. E quantas vezes não passaram pessoas não tão bem ali, que a gente tenta ajudar, pô, para aqui um pouco, toma, pô, passou mal, a gente está ali do lado. Precisou, estamos lá. Porque, pô, eu não sou... meu nome é César Augusto, mas eu não sou o tio Augusto de turismo, né? O meu business não é fazer turismo no lugar. Então, a gente está indo ali para trabalhar muito por essa questão de segurança dos alunos, né? Então, pô, quem precisar e a gente vai estar lá, tamo junto. É isso aí. César, já vou te convidar aí pro final do ano pra gente falar do primeiro semestre de 25, que vai ser bem cheio pra você. Pois com muitas viagens. Pois é, começa com Tóquio já, de cara. Maravilha. Não, mas vamos sim, vai ser um prazer de trazer um pouco mais. Eu acho que tem muita prova aí pra gente falar, tem muitas características, tem alguns aspectos super bacaninhas, né? E eu acho que colocar, já que a gente vai fazer até os cortes aqui, uma coisa que a gente nunca coloca para as pessoas, né? Qual é a data correta de chegar num lugar, né? E eu acho que a gente pode dar essa dica que Estados Unidos, normalmente a gente pode até chegar numa sexta-feira, mas eu aconselho sempre sair daqui na quarta. E Europa, mesma coisa, né? Porque, gente, a gente está vendo cada vez mais problemas em companhias aéreas, né? E eu sei que na Europa eles são campeões de fazer isso. Então, na época de Paris, a Air France para. Na época de Berlim, a Lufthansa para. Então, muitas vezes, ter esse cuidado de sair antes para ter essa maleabilidade e aquela dica de ouro que nunca despache a sua roupa e material de corrida na mala. Nunca faça isso. Pelo amor de Deus, leva na malinha de mão. Eu já fiz e perdi minha mala. Vai com o tênis de corrida no pé. Hoje em dia não dá muito, porque o pessoal usa tênis de placa, mas, põe na mala de mão. Coloca na mochila, põe o que tudo seja. Que for da corrida. Roupa, mas é top, põe tudo. Não, põe suplementação, tudo. Exatamente. Tudo. Só a dica também não coloca creatina num saquinho plástico e Esquisito. fecha, porque coloca num negocinho legal que vai passar. Hoje tem sachês, né? Hoje as marcas fazem pequenininho para você, justamente pensando em viagens. As porções individuais são perfeitas para essas viagens. E aí, lacrado, eles nem pegam no teu pé. Nada, não. Só eu com essa carinha de terrorista do caramba aqui. Aí que os caras param. Eu achei que a dica que o César ia dar, que eles sempre falam na live, nunca tome nenhuma garrafinha que tá caída no chão, porque talvez não seja isotônico, seja outra coisa. Talvez amarelinha, pode ser que... Bom, com essa pérola, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, a gente tem um episódio novo. O César já está convidado aqui para falar do primeiro semestre de 2025.
Muito obrigado, César. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai correr maratona nesse segundo semestre. É isso? Muito obrigado. É isso. E fica aí as dicas. Quem quer correr, legal. Quem não quer, fica as dicas. De repente se empolga com tudo isso que a gente está isso aí. falando, né? Muito bom. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Abraço a todos. Tênis certo.